Aqui está a Laís, irmãos, nós já a conhecemos por esse banner simpático, ela reservou o melhor sorriso dela para espalhar pelas igrejas de Rondônia, né? Então a Laís é a missionária da Junta de Missões Nacionais. Vou dizer só isso para ela poder dizer as outras coisas. Laís, seja muito bem-vinda aqui, espero que você esteja gostando da nossa cidade, desse povo maravilhoso que é a galera de Cacoal, e que Deus te abençoe e te use nesse momento, tá bom, querida? Esta água é sua, eu não usei, a minha está lá, então não tem baba pastoral aí não, tá? Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que bom poder estar com os irmãos, um tempo aguardado pelos irmãos, mas também aguardado por mim, para poder estar aqui nessa cidade. E eu estou sendo muito bem recebida aqui pelo estado de Rondônia, e é muito bom, pois estou bem longe de casa, né? Os irmãos já conhecem o meu nome, alguns já sabem até a minha idade, mas eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Laís, eu tenho 28 anos, sou natural do interior do Rio de Janeiro, de uma cidadezinha de 13 mil habitantes, chamada Italva. Nasci e cresci lá, mas Deus me chamou para fazer algo maior. Em 2012, eu conheci a Cristolândia de São Paulo, e quando eu cheguei àquele lugar, eu me senti incomodada a fazer mais pelo Senhor. Mas fiz como Jonas, não aceitei o desafio, fui para outro caminho. Comecei a minha faculdade de engenharia civil, algo que eu sempre gostei, e assim esqueci um pouco do campo missionário. Mas Deus voltou a me lembrar em 2015, quando eu tive a oportunidade de estar na Cristolândia Sonho de Mãe como voluntária. Ainda naquele tempo eu não sabia se eu iria para o campo ou se eu continuaria a minha faculdade, e comecei a orar. E em 2017 eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, pela primeira vez sozinha, e conhecer a Cristolândia do Rio de Janeiro. Quando cheguei lá no Rio, também tive a oportunidade de conhecer a Casa Viver, projeto que assim ganhou o meu coração, projeto no qual eu estou há 2 anos. Eu terminei a minha faculdade de engenharia civil em agosto de 2018. Terminei minha faculdade, conversei novamente com os meus pais para que eles pudessem entender, já que o meu pai ele é afastado do evangelho, ele já não tinha concordado eu ir para o campo. Eu orei e assim ele me abençoou. Em 17 de outubro de 2018, eu vim para o campo missionário, no Radical Cristolândia. 2 meses de treinamento, depois 1 ano voluntário pela Junta de Missões Nacionais. E aqui estou, agora completei 2 anos no campo missionário, e agora sou missionária de Missões Nacionais, missionária dos irmãos. Mas antes de compartilhar sobre a Casa Viver, eu gostaria de deixar uma palavra. Por isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 1 João 4. Nós vamos ler apenas o versículo 19, que é o versículo base da nossa campanha de missões nacionais esse ano. Campanha essa que veio com um tema bem propício, meus irmãos, em um tempo difícil, falar de amor. E o que é melhor que falar de amor do que falar do amor de Deus? 1 João 4,19 nos diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Feche os seus olhos. Pai, nós já entoamos louvores ao Senhor. Nós estamos aqui agora reunidos como igreja tua, Pai, para te adorar, para te glorificar. Por isso, continue recebendo o nosso culto. Abra agora os nossos corações a receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Um tema propício, meus irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, falar de amor. E assim nós somos convidados, mesmo em meio à pandemia, a amar. Porque primeiro Cristo nos amou. E a maior prova do amor de Deus por nós foi enviar Jesus. E quando Jesus veio, Jesus nos ensinou que nós também precisamos amar. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e, como segundo mandamento, amar o nosso próximo. E quando nós amamos verdadeiramente nosso próximo, meus irmãos, nós entendemos que é da nossa responsabilidade multiplicar o amor de Deus.
para que o nosso próximo seja alcançado, não só que está próximo, mas aquele também que está longe. Nós somos responsáveis por multiplicar o amor de Deus. A Igreja de Cristo precisa avançar, porque as portas do inferno não têm recuado. Muitas pessoas têm morrido sem conhecer Jesus, e cabe a nós, como Igreja do Senhor, sermos multiplicadores desse amor. Amar a Deus, amar o nosso próximo e assim levar o Evangelho. Amando a Deus, nós também temos a responsabilidade de ter um relacionamento com Ele, porque não tem como amar a Deus e não ter um relacionamento. Jesus mesmo nos ensinou, subiu ao monte e orou para que nós pudéssemos entender que é necessário um relacionamento com o Pai. E o que é melhor, meus irmãos, do que, além de levar a palavra a alguém, além de pregar, ter o compromisso de dobrar o nosso joelho em oração, para aquela pessoa ser verdadeiramente alcançada. Uma semente plantada, mas os nossos joelhos também se dobrando em oração. Amar, multiplicar, orar. E a parte que eu mais gosto, entender o amor de Deus, é repartir. E quando eu entendo esse amor, eu entendo que quando eu recebo uma bênção, eu recebo essa bênção para que outra pessoa também possa ser abençoada. E quão bom é quando a gente recebe uma bênção, né? Como é melhor ainda quando através daquela bênção eu posso ser um agente que abençoa outra vida. Nesse tempo de pandemia, meus irmãos, o campo missionário não parou, porque o campo missionário não pode parar. Muitas pessoas precisam ser tiradas da Cracolândia, muitas crianças precisam ser alcançadas, os ribeirinhos precisam continuar recebendo Jesus, e por isso nosso trabalho ele não pode parar, assim como o trabalho da igreja, e não parou. Pessoas têm entendido esse amor, jovens vocacionados, mesmo no meio da pandemia, têm deixado as suas casas, as suas famílias, as suas faculdades, o seu emprego, para se dedicar um ano e levar o Evangelho para que pessoas sejam alcançadas. E assim, igrejas têm orado e também contribuído. E por isso, mesmo com as portas fechadas, porque a pandemia veio e fez com que a Cristolândia também fechasse as suas portas por um tempo, não podendo assim receber as pessoas dentro da Cristolândia. Mas isso não é um problema para a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo ela não está somente dentro do templo. A Igreja de Cristo é a igreja dentro e fora. Por isso a Cristolândia tem ido às ruas. Pode deixar pronto aí o primeiro vídeo. Se a igreja, se aquelas pessoas não podem ir receber a palavra dentro do templo, não tem problema. É de nossa responsabilidade continuar multiplicando esse amor. Então, por isso, nós temos ido às ruas, levar uma refeição, levar um pão e, principalmente, levar a palavra de Deus. Pode soltar? Não é uma pandemia que pode parar o povo de Cristo. Vidas ainda precisam ser alcançadas. A Casa Viver é um projeto da Junta de Missões Nacionais que trabalha com crianças e adolescentes. A Casa Viver, meus irmãos, fica situada em uma das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro, a comunidade de Costa Barros, o Chapadão. Se os irmãos procurarem no Google, os irmãos não vão ver um lugar bom. Mas eu, meus irmãos, particularmente, acho aquele lugar lindo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo tem feito milagres naquele lugar. Porque os irmãos têm orado, porque os irmãos têm contribuído,
Pode colocar o slide para mim, porque os irmãos têm orado, têm contribuído e têm feito parte assim hoje. Nós somos 912 missionários. Não quer passar aqui não. Passou. É você ou sou eu? Nós somos 912 missionários. Mas, meus irmãos, nós queremos mais. Nós precisamos de mais. Nós temos 43 unidades da Cristolândia, mas ainda é pouco. Para um Brasil inteiro, 912 missionários é muito pouco. Por isso, jovens têm entendido. Nessa turma de radical que está acontecendo agora, lá no Rio de Janeiro, tem 5 jovens vocacionados que entenderam que eles precisam fazer mais. Que pessoas estão nas ruas, na Cracolândia, precisando ser alcançadas. E cabe a nós, como Igreja de Cristo, olhar para essas pessoas e isso gerar em nós um sentimento de: eu não posso me aceitar isso. Eu preciso fazer alguma coisa. Na nossa equipe, na Casa Viver, nós somos 9 jovens. E quando eu falo jovens, meus irmãos, é porque nós somos jovens mesmo. Os mais velhos dessa turma aí são os nossos gestores, o pastor Raoni e a missionária Laís, e eles têm 30 anos. Nessa turma bonita que os irmãos estão vendo, tem jovem do Paraná, tem jovem do Tocantins, tem jovem de Brasília, tem jovem do interior do Rio de Janeiro, tem jovem da Baixada Fluminense do Rio, de Niterói. Tem uma jovem aí, meus irmãos, que ela tem 18 anos. 18 anos, a Bia aqui, ó. Quando ela era adolescente, ela já havia entendido que Deus queria mais dela. E ela esperou o tempo do Senhor. Assim que completou 18 anos, terminou o seu ensino médio, agora está se dedicando 1 ano para abençoar a vida de crianças e adolescentes. O nosso trabalho na Casa Viver é um trabalho onde a gente, por meio de fortalecimento de vínculo, por meio da convivência, mas o nosso foco principal é o discipulado cristão. Porque quando eu entendo o amor de Deus, eu entendo, se eu alcanço uma criança, um junior, a probabilidade dele se tornar alguém adolescente, porque não é mais adulto, adolescente, entrar no tráfico de drogas, vai ser bem menor. Por quê? Cristo já entrou dentro daquele coração. Nós estamos ali na Casa Viver de terça a sábado, fazendo trabalho com crianças e adolescentes de 4 a 14 anos. E assim, a gente oferece algumas oficinas, porque, meus irmãos, para os irmãos entenderem, a comunidade de Costa Barros, ela pertence a uma facção. Do outro lado, a outra comunidade, que pertence a outra facção. E se os irmãos acompanham a televisão, os irmãos já entenderam que há uma guerra entre facções no Rio de Janeiro. Uma quer tomar a outra, o poder ali naquele lugar, e além dessa guerra de uma comunidade com a outra, também há a guerra entre a polícia e a comunidade. E nós estamos bem no meio, em frente à linha do trem, um pouco antes de entrar a comunidade, fazendo com que essas crianças entendam que elas têm uma escolha, e a melhor escolha é Jesus. Esse projeto bonito, que os irmãos vão ver ali, consegui. Esse projeto bonito é a Casa Viver. Se os irmãos olharem a comunidade de Costa Barros, os irmãos vão ver que o lugar não é bonito, mas há um lugar muito bonito, que tem brilhado Jesus. Esse projeto que está bonito assim, porque foi recém-pintado, graças a parceiros, igrejas que contribuíram com tinta, e nós mesmos, os missionários que pintamos, meus irmãos, não foi nenhum pintor profissional. Eu sou engenheira, então eu gosto muito de obra. Então, quando tem qualquer coisa para fazer, eu já falo, não, vamos embora. Emasso parede, lixo parede, a gente mesmo pinta, tudo isso para que essas crianças tenham um lugar ainda melhor para elas estarem. Lá nós estamos de terça a sábado.
Uma das atividades que a gente faz é o balé. O balé na Casa Viver, ele é intencional. Porque lá na comunidade, o ritmo que toca é o funk. Por isso nós precisávamos olhar para esse fator de risco e ter um fator de proteção. Quando nós chegamos com o balé na Casa Viver, uma pessoa chegou para o pastor Raoni e falou assim: pastor, menina de comunidade dança funk, não vai dar certo. E aí o pastor falou: olha, o trabalho aqui quem vai fazer é Cristo. Volte daqui a um mês e nós vamos ver o que aconteceu. E esse abençoado não voltou. Porque para a honra e glória do Senhor, essas meninas têm aprendido que o corpo delas é templo do Espírito Santo. E que elas não necessitam de um short culto para serem valorizadas. Porque elas são templo do Espírito Santo, elas precisam se valorizar. Muitas nem gostavam, meus irmãos, de olhar a esse espelho que os irmãos estão vendo ali na direita que tem na sala. Se achavam feias. E aí nós lembramos a elas: tudo que Deus faz é perfeito. Nós somos criação do Senhor. Por isso, se valorize. Deus não erra. Essas meninas têm aprendido e têm entendido, porque a nossa intenção não é ensinar um balé propriamente dito, com passos perfeitos, até porque, meus irmãos, naquela equipe que os irmãos viram, as missionárias que dão um balé, elas não são bailarinas profissionais. Nós estamos ali para, através do balé, apresentar um culto ao Senhor. Por isso, na foto da direita, os irmãos estão vendo essas meninas se apresentando nas igrejas. Elas vão lá para louvar a Deus através da dança. Na Casa Viver também nós temos a música. E eu sou a missionária da música. A gente faz um pouquinho de cada coisa no projeto, mas a minha área de atuação é a música. E quando eu cheguei em 2017, fiquei um ano como voluntária lá, eu tinha um sonho. Junto comigo trabalha a missionária Laís. Ela também é Laís, ela também é morena e ela também é da música. Nenhuma das crianças erra o nosso nome. Quando eu cheguei, a Laís dava aula de música para algumas crianças, mas Deus gerou no meu coração a vontade de ensinar a todas as crianças. Hoje nós temos 108 crianças matriculadas na Casa Viver. E no meu coração eu queria ensinar cerca de 80 crianças de 7 a 14 anos. Por isso eu entendi que eu trabalhei 6 anos na escola de música lá da minha cidade, da minha igreja, com um propósito: me aperfeiçoar e aprender para agora fazer mais. E ensinar a essas crianças que achavam que não tinham talento algum, que elas podem ser alguma coisa. Elas só precisam tentar. E aí, quando nós chegamos lá, nós tínhamos 2 ukulelês, que é esse instrumentozinho pequenininho aqui, ó, parece um cavaquinho, mas não é. E aí nós tínhamos 80 crianças com 2, eu falei: Deus, aí já é demais, não dá não. Começamos uma campanha, meus irmãos, pela fé. Precisávamos de pelo menos 10 ukulelês. E aí começamos uma campanha. E Deus é tão bom que ao terminar essa campanha, nós tínhamos 21 ukulelês, mais de 15 flautas e ainda uma bandinha de instrumentos para poder ensinar as crianças de 4 a 6 anos. Deus faz muito mais do que a gente pode pedir ou pensar. Mas aí vieram os desafios. Às vezes, lá no projeto, eu tinha uma turma de 28 crianças na parte da tarde, porque elas vão em contraturno escolar. 28 crianças para eu dar aula. E aí eu falava: Deus, eu estou acostumada com 2, 1 hora. Agora 28, eu não sei nem como eu faço para essas crianças ficarem quietas. 40 minutos. E aí eu comecei a pedir ao Senhor para me dar estratégias. E para também falar ao meu coração, pois eu não queria ensinar somente uma música. Porque a aula de música eu dava lá na minha igreja, eu ensinava as crianças a tocar e a participar de ministério de louvor, mas ali eu precisava fazer mais, porque aquelas crianças não eram crianças de igreja. E aí Deus foi me dando estratégias. As notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, nós começamos a trabalhar valores, dó, domínio próprio.
responsabilidade. E assim, começávamos a ensinar aquelas crianças, além dos valores que também, aquilo que Deus nos dá, nós precisamos cuidar. Por isso, o instrumento que estava na mão delas, vindo de uma doação, que muitas das vezes alguém deixou de comprar alguma coisa para sua casa, para poder dar ali a oferta e abençoar, elas precisavam valorizar, elas precisavam cuidar. E assim também cuidaram uns dos outros. Como estratégia que Deus me deu, as crianças que foram se destacando e aprendendo a tocar algumas músicas, foram as crianças que me ajudaram a ensinar as crianças que não sabiam nada. Porque às vezes eu tinha uma turma de 4, quer dizer, eu tinha uma turma que dividia em 4, 28 dividido em 4 grupos. O grupo que sabia umas 4 músicas, o grupo que sabia uma, o grupo que sabia algumas notas e o grupo que não sabia nada. Todos eles ali, na mesma aula, dos mesmos 40 minutos. E aí eu peguei as crianças que sabiam tocar algumas músicas e desafiei elas. Antes elas achavam que elas não tinham talento para aprender, e aí elas viram que elas conseguiam, o olho brilhava. Mas aí eu desafiei a mais. Agora elas me ajudarem a ensinar as outras crianças. E meus irmãos, quando uma criança vê que ela é capaz, é extraordinário ver o brilho no olhar. Aquelas crianças aprenderam que elas podiam ser muito mais, porque Deus é quem está ali naquele lugar. Assim, hoje, nós nos apresentamos com o coral da Casa Viver, que tem aproximadamente de 50 a 100 vozes, e também com a banda da Casa Viver. Porque o meu sonho, meus irmãos, ele era pequeno demais para o tamanho do Deus que eu sirvo. O meu sonho era ensinar aquelas crianças a tocar, mas o sonho de Deus era maior. E essas crianças hoje, elas que tocam para o coral se apresentar. Se apresentam com o ukulele, flauta, tem um pequenininho ali que me ajuda na bateria, o maior que eu ensinei a tocar baixo, e assim nós montamos a banda da Casa Viver e nos apresentamos nas igrejas. Deus tem feito muitas coisas na vida dessas crianças. Nós também temos a atividade do futebol, que é a atividade que os meninos mais gostam, né? O futebol. Nesse dia especial, nós estávamos nessa quadra que é dentro da comunidade. Essa quadra não é no projeto, nós temos um campinho lá. Mas no futebol, meus irmãos, nós precisávamos trabalhar algumas coisas com esses meninos, porque dentro da comunidade, eles poderiam desrespeitar, eles podiam bater, eles podiam brigar, eles podiam falar palavrões, mas na Casa Viver, não. Na Casa Viver, eles eram ensinados ao contrário, sem palavrões, amar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo. Se eles não sabiam jogar em equipe, eles precisavam aprender. E muitas das vezes a gente tinha até que fazer uma atividade específica, amarrar a perna um no outro aqui, para jogar futebol de dupla, para que eles aprendessem que é melhor ser 2 do que ser 1, porque se um cair, o outro levanta. E assim, esses meninos que antes eram chamados pelas mães e pessoas iam nas suas casas falar que, olha, esse menino só está brigando na rua, está mexendo com os idosos. Hoje, essas mães são chamadas para falar, olha, alguma coisa mudou. Eu não vejo mais ele brigar na rua, eu não vejo mais ele falar palavrões. E sabe o que mudou? Jesus Cristo entrou naquele coração. Lá na Casa Viver, eles têm uma responsabilidade no futebol. Mesmo sendo menorzinho de 4 anos, se a bola bater na mão dele, é responsabilidade dele parar o jogo, levantar a mão e falar, tio, a bola bateu na minha mão. Porque se no mundo eles podem trapacear de alguma forma, nós ensinamos que Jesus é a verdade. Por isso nós precisamos andar na verdade. Para a honra e glória do Senhor, muitos meninos já não são como antes. Muitos meninos já foram transformados e hoje as suas mães contam testemunho. Nós também temos a atividade do reforço escolar, que é como se fosse o carro-chefe do projeto. Porque eu não sei como é o ensino aqui, meus irmãos, em Rondônia, mas no Rio de Janeiro, o público não é muito bom.
Eu falei, Felipe, vamos tentar pelo menos. E aí o Felipe falou assim, tia, não dá. E aí eu me lembrei que quando eu tinha 10 anos, a minha mãe me colocou numa aula de violão. E ao me colocar na aula de violão, eu também não queria. E a minha mãe não me deixou sair. E aí eu falava assim, não, mãe, é muito difícil. E a minha mãe insistiu. E a minha mãe insistiu tanto que eu aprendi a tocar violão. Entrei no Ministério de Juniores, depois entrei no Ministério de Louvor, depois eu fui líder de Ministério de Junior de Louvor, adolescente de Louvor, líder do Ministério de Louvor, trabalhei na escola de música e entendi. Se Deus não havia desistido de mim, por isso eu fui alcançada e estava ali. Se a minha mãe, quando eu era pequena, também não desistiu e insistiu, quem era eu para desistir do Felipe? Seria preciso um trabalho maior com aquela criança. E eu virei para o Felipe e falei assim, Felipe, na vida a gente só sabe que a gente não consegue se a gente tentar. Então vamos fazer um combinado, Felipe? Primeiro você tenta, e aí depois você vai ver se você não consegue ou não. Felipe, não tem problema se você não conseguir, mas primeiro você precisa tentar. E o Felipe tentou, meus irmãos. Ele não queria, mas ele tentou. E aí o Felipe viu que ele conseguia. E quando o Felipe viu que conseguia, foi extraordinário, porque o Felipe se tornou um dos melhores na flauta na Casa Viver. Na foto do meio aqui, meus irmãos, o Felipe está se apresentando para a mãe dele. A mãe do Felipe tem uma dificuldade em uma das pernas. Isso fazia com que o Felipe, por ver algumas coisas e crescer com aquilo, ele se sentisse diminuído. E naquele dia, o Felipe teve a oportunidade de se apresentar para sua mãe no recital de música que a gente fez lá no projeto, convidando todas as famílias para que todas as crianças pudessem tocar, porque na banda nem todas podem. E aí o Felipe se apresentou para sua mãe. E do lado do Felipe está o Miguel. O Miguel é muito amigo do Felipe. E o Miguel, ele quis honrar a vida do Felipe. Quando o Felipe conseguiu aprender, o Miguel e a sua família juntaram um dinheiro, compraram uma flauta para honrar a vida do Felipe e assim abençoar a vida dele. Hoje, o Felipe se apresenta nas igrejas e a mãe dele conta um testemunho de que o Felipe é uma nova criança. O Felipe hoje ele não tem medo de tentar. Agora o Felipe chega no projeto e fala assim, tia, o que a gente vai fazer hoje? Deus tem cuidado da vida dessas crianças. Prepara o segundo vídeo para mim. Nós fizemos uma atividade muito especial com essas crianças, foi a atividade de Páscoa. E no nosso coração, nós queríamos que essas crianças fossem alcançadas. Mas nós fizemos aquela atividade normalmente, como muitas vezes as igrejas fazem a apresentação de Páscoa. Mas nós fomos surpreendidos pelo que aconteceu naquele dia. Treasure waits with
Nesse dia, meus irmãos, muitas crianças foram à frente e entregaram as suas vidas a Jesus. E nós perguntamos a uma das crianças, porque os irmãos viram, muitas delas estavam ali chorando aos prantos. E nós tínhamos uma dúvida: será que essas crianças verdadeiramente entenderam? Ou será que elas estão chorando porque estão batendo no tio Raoni? Porque era o pastor Raoni que estava ali representando Jesus. Nós precisávamos perguntar. E uma missionária chegou até uma das meninas e falou: por que você está chorando tanto? E essa criança respondeu: tia, eu não mereço, mas olha o que Jesus fez por mim. Eu sou tão pecadora, mas mesmo assim, Ele sofreu e entregou a sua vida por mim. E aquela criança, naquele dia, se entregou a Jesus. Essas crianças têm aprendido. Essas crianças, elas têm entendido que há uma escolha. E essa escolha é Jesus. A pandemia veio para parar as igrejas e também veio para parar o projeto. Nós tivemos que fechar as nossas portas em março e o nosso coração ficou aflito em como trabalhar com criança na pandemia. Como fazer para que o vínculo que a gente tem, ele não fosse quebrado. E aí Deus foi nos dando estratégias, nós começamos a mandar vídeos de atividades pelo WhatsApp, e as crianças nos mandavam vídeos fazendo as atividades, mas nós queríamos mais, e Deus nos deu a estratégia do discipulado online. Porque nós queríamos vida na vida, olhar para aquela criança, compartilhar com ela sobre Cristo, mas também entender como estava aquela criança nessa pandemia. Por isso, uma vez na semana, nós fazemos uma ligação pelo WhatsApp, que agora o WhatsApp cabe até 8 pessoas, né? Nós fazemos uma ligação e nós passamos um tempo com essas crianças. Mas nós também fomos desafiados, porque no começo da pandemia, nós esvaziamos a nossa despensa, porque algumas famílias, elas já dependiam do projeto. E aí nós esvaziamos a despensa, fizemos 13 cestas básicas e entregamos para essas famílias. Mas logo depois nós começamos a receber mensagens: tio Raoni, a gente não tem mais nada para comer dentro de casa. E essa mensagem foi se multiplicando e se multiplicando. E eu me lembro quando o pastor falou isso conosco, o meu coração doeu. Só de imaginar que aquelas crianças pudessem estar passando qualquer tipo de fome. E aí, como igreja de Cristo, meus irmãos, nós fomos desafiados a entender realmente o que é repartir as bênçãos. Assim, pessoas, igrejas, entraram numa campanha conosco e começaram a doar alimentos, a doar cestas básicas, porque o nosso desafio agora não era só entregar para aquelas famílias que a gente já estava acostumado, mas era entregar para as 80 famílias do projeto. E de março até agora, uma vez por mês, nós temos entregado mais de 80 cestas básicas. Tudo isso porque a igreja entendeu que quando ela recebe uma bênção, essa bênção vem para que outras pessoas possam ser abençoadas. Mas o nosso desafio, ele também foi ainda maior, porque as nossas crianças, elas lanchavam no projeto, elas lanchavam na escola. O projeto estava fechado, a escola estava fechada. O que essa criança estava comendo à tarde? As crianças muitas vezes chegavam no projeto e falavam assim: tia, vai demorar muito o lanche? Eu estou com tanta fome, hoje eu nem almocei. E aí o nosso coração se sentiu incomodado. E aí nós fomos desafiados a de 15 em 15 dias fazer um kit lanche para entregar aquelas crianças. Coisa que criança gosta, meus irmãos. Biscoito, gelatina, um suco, um cuscuz amarelo para dar uma sustância. E assim, a gente coloca também um achocolatado, porque tem leite dentro da cesta básica.
E de 15 em 15 dias, a gente tem abençoado a vida dessas crianças. Na primeira foto, a gente está ali entregando kit lanche. Quando tem bombom, a gente entrega bombom. Na Páscoa, a gente recebeu ovo de Páscoa, a gente deu ovo de Páscoa. A gente vai pela doação, né? O que a gente recebe, a gente entrega. Na foto do meio, a gente está entregando cesta básica. Às vezes também tem kit higiene, pasta de dente, sabonete. E na última foto, meus irmãos, é um milagre. Volta para mim. É um milagre que aconteceu. Uma das nossas últimas entregas, a gente chegou na semana de entregar a cesta básica. E a gente não tinha. De março até setembro, a gente tinha fielmente cumprido com esse compromisso que Deus colocou no nosso coração. Mas esse compromisso, ele não depende só de nós. E quando nós chegamos, se eu não me engano, foi final de setembro, nós entregamos a cesta básica no sábado. Nós chegamos segunda, nós só tínhamos 19 e 20. Terça também. E aí o nosso coração, que é coração humano, começou a ficar aflito. E a pensar, meu Deus, será que agora, depois desse tempo todo, a gente vai ter que mudar a data? Será que agora essas famílias vão ter que esperar mais um pouco? E tem família que ela está esperando esse sábado chegar. Meus irmãos, a gente chegou a receber vídeos das famílias em gratidão. E um desses vídeos eu me lembro até hoje. Uma das nossas crianças estava ali abrindo a cesta básica e agradecendo as igrejas por terem abençoado assim a sua família, a Casa Viver. Mas o que me chamou a atenção naquele vídeo foi que quando eu olhei aquela despensa, dentro daquela despensa já não havia praticamente mais nada. Havia um pacote de macarrão, se eu não me engano, tinha um pouco de açúcar. Uma família de, se não me engano, 4 ou 5 pessoas, já não tinha mais nada que comer. Mas aquela cesta básica havia chegado no momento certo. Mas será que agora nós iríamos ter que mudar a data? E aí nós começamos a orar. Dobrar o nosso joelho em oração e a pedir a Deus e a verdadeiramente viver Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. 3 dias antes da entrega das cestas básicas, o milagre aconteceu. Nós recebemos as 60 cestas básicas que estavam faltando. Pessoas entenderam que era necessário repartir. E assim, nós estávamos ali preparados para poder abençoar aquelas famílias, a dar a cesta básica, a dar o kit lanche que a gente já tinha conseguido. Mas Deus, ele faz muito além, meus irmãos. E, se não me engano, foi sexta-feira, a Cristolândia recebeu uma grande doação de legumes e verduras. E naquele sábado, nós pudemos estar ali, entregando a cesta básica, o kit lanche, e fazendo uma feira enorme, feira mesmo, de legumes e verduras. E cada família pôde fazer um sacolão. Porque nós, meus irmãos, nós estávamos ali para fazer algo normal. Mas Deus, ele fez o extraordinário, porque ele é Deus do extraordinário. Os milagres de Jesus, eles continuam acontecendo. E esses milagres, eles têm acontecido lá na comunidade do Chapadão. Em uma das nossas últimas entregas de kit lanche, mais 2 das nossas crianças receberam Jesus em seu coração. E como última atividade que a gente fez especial, porque a pandemia ela mudou, pode preparar o 3º vídeo, a pandemia ela mudou toda a nossa rotina, né? Tanto da igreja quanto a nossa. Todo o nosso calendário ele foi jogado abaixo. Mas nós olhamos para o dia das crianças e nós falamos, não, esse dia é especial. Esse dia a gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu não sei como, mas eu sei que Deus vai fazer. Aí nós começamos a receber doações, a mobilizar pessoas, a doações. E os irmãos vão ver um dia muito especial, mesmo
com toda a dificuldade por conta da pandemia, mesmo tendo que colocar as crianças separadas, se adaptar ao que tinha que ser feito. Se era só 15, 20 minutos que cada grupo de criança podia estar ali, não tem problema. Mas nesse dia as crianças iam ter uma programação especial. Pode soltar o vídeo. Pessoal, hoje foi o nosso Dia das Crianças aqui na Casa Viver com atividade super especial. Acompanha com a gente como foi. Você faz parte. Você faz parte quando você dobra os seus joelhos em casa e coloca o campo missionário em oração. Você faz parte quando você recebe uma ficha de pão, preenche e com R$1 por dia, é isso mesmo, R$1 por dia. Faz a conta aí, meu irmão. No final do mês dá R$30 por mês. Talvez você precise deixar de fazer um lanche, mas através dessa doação, crianças têm sido alcançadas. O campo missionário continua avançando. Os ribeirinhos continuam conhecendo Cristo. Pessoas têm sido tiradas da Cracolândia. Essa semana nós temos mais 7 homens que entenderam que há um propósito na vida deles e que Deus não os criou para viver na drogadição. E esses 7 homens estão conosco, nossos acolhidos, agora tendo uma nova oportunidade de vida. Por isso você é convidado. Se você ainda não é um intercessor, nessa noite você está sendo desafiado a ser um intercessor, a dobrar os seus joelhos e a nos sustentar em oração. Para que nós, meus irmãos, mesmo em meio a tiros, isso acontece frequentemente enquanto nós temos lá as nossas atividades. Mas mesmo assim, nós temos a plena certeza, primeiro, de que Deus está guardando as nossas vidas. E segundo, de que há pessoas comprometidas com o reino e que estão do outro lado da corda, segurando para que nós possamos estar no campo missionário. Eu queria terminar esse momento como gratidão a Deus pela vida dessa igreja que faz parte do campo missionário, deixando o último vídeo, é um vídeo especial das nossas crianças. Enquanto esse vídeo acontece, se você quiser ser um parceiro através do PAN, é só você levantar a mão que essa ficha, de alguma forma, ela vai chegar até você. E aí você pode já preencher, me entregar. Mas se você também quiser ser um intercessor, você vai se colocar de pé ao final desse vídeo, porque eu quero orar pela sua vida. Esse vídeo é uma forma de gratidão, que foi gravado agora, na pandemia, e é um recado das nossas crianças, para abençoar o coração dos irmãos. Eu abro a minha janela, vejo tanta coisa bela, o céu, o sol, os passarinhos e um casal idoso bem juntinho. E vejo
Vou deixar o meu número, tá no último slide. Se você quiser ser um parceiro de oração da Casa Viver, é só você entrar em contato comigo e falar: eu vou ser um intercessor. Além de ser um intercessor, você vai receber informações sobre o campo missionário, fotos, vídeos das crianças. E se você quiser assim também fazer parte através do PAN, é só você pegar uma ficha comigo, você também vai receber notícias. Eu gostaria de orar para assim encerrar esse momento. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa chuva que cai. O Senhor sabe o quanto Rondônia está precisando dessas águas, os pastos estão secos, Deus. Por isso nós te agradecemos. Deus, muito obrigado porque nós podemos estar aqui na tua casa te adorando e engrandecendo o teu santo nome. Por isso eu coloco, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Pai, nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos deu Jesus. Ele derramou o seu sangue e veio para nos salvar. E por isso agora nós temos não só uma nova vida, mas a responsabilidade de fazer a diferença nesse mundo. Pai, que nós como igreja de Cristo, nós possamos olhar para o ID do Senhor e verdadeiramente vivê-lo. Pai, que através da tua palavra nós possamos fazer mais. Pai, molda os nossos corações para que nós possamos amar mais o Senhor, amar mais o nosso próximo, entender que nós precisamos multiplicar mais o teu amor, pois há muitas pessoas morrendo sem te conhecer. Pai, no sul, há muitas pessoas cometendo suicídio e nós podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. A tua palavra ela pode chegar e fazer a diferença e salvar assim uma vida. E não só salvar ela aqui na terra, mas salvar ela para a eternidade. Pai, usa as nossas vidas. Pai, o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor nos dá o privilégio de podermos ser participantes daquilo que o Senhor tem feito no Brasil e no mundo. Então, por isso, não nos deixe de fora, Pai. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Que nós possamos todos os dias entender que o ID do Senhor é para todos nós. E que todos nós somos missionários. Independente de estar em um campo missionário de missões nacionais, mas que nós possamos fazer do lugar onde estamos o nosso campo missionário. Seja na nossa casa para alcançar os nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor, seja no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa escola, na nossa faculdade. Mas usa as nossas vidas da maneira que o Senhor quiser, para que mais pessoas sejam alcançadas e sejam libertas pelo Senhor. Obrigado por essa igreja ser uma igreja que abraça o campo missionário, que oferta, que dobra os seus joelhos. E também a partir dessa igreja, jovens possam ser despertados a ir ao campo missionário e fazer mais para o Senhor. Continue assim guardando as nossas vidas, recebendo o nosso culto, a nossa adoração, nos levando em paz para a nossa casa. Em nome de Jesus, amém.